Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e esse é um vídeo rápido para poder te relembrar quando usar um banco de dados relacional e quando usar um banco de dados NoSQL, tá? Então só lembrando, a melhor forma de responder isso é pegando os pontos fortes de cada uma dessas tecnologias. Então, por exemplo, banco de dados relacional, o que é que ele tem de ponto positivo? Questão da consistência dos dados, ele sempre vai te fornecer dados íntegros e consistentes, ok? Ele vai te garantir também um controle transacional fantástico, exatamente o que vai proporcionar que os dados fiquem consistentes. Ele vai te garantir um esquema rígido, né? Onde você vai poder estabelecer tipos, onde você vai poder estabelecer se uma coluna ou um atributo ele é nulo ou não nulo, tá? Então, são algumas das características, mas a principal delas, no caso do transacional, que motivaria a escolha de um banco relacional ao invés de um banco NoSQL, é exatamente o controle transacional. Então, são muitas características positivas, mas vamos ligar aqui o banco relacional, principalmente com essa característica da consistência transacional. Já o banco de dados NoSQL, né, os vários bancos de dados NoSQL, na verdade é uma categoria de banco de dados que tem dezenas de bancos de dados, né, com paradigmas diferentes, mas os pontos fortes dele, tá? Ele tem um esquema, na verdade ele não garante, ele não te exige aquela rigidez de esquema para que você possa armazenar os dados, tá? Isso é uma característica muito legal, pessoal, porque com isso a gente consegue armazenar, por exemplo, um objeto que a gente cria, por exemplo, numa linguagem orientado ao objeto, na forma como ele existe, a gente tem a opção de guardar ele dentro do banco de dados como sendo um único registro. E se tudo está em um registro só, imagina um objeto que ele é o objeto pessoa. Então, a pessoa ela tem o login, ela tem a senha, ela tem o departamento que ela trabalha, tem um salário, tem o endereço, tem os dependentes. Então, imagina que você instanciou esse objeto, né? E esses dados que compõem esse objeto, se fosse num banco relacional, eu teria os dados na tabela de pessoa ou funcionário, teria uma outra tabela para consultar os salários, uma outra tabela para consultar os dependentes, e para juntar essas informações, no caso do relacional, a gente precisa fazer uma das operações mais caras, no caso do banco de dados relacional, sob o ponto de vista computacional, ela é muito cara, que é a operação de junção, onde a gente vai unir dados de duas tabelas diferentes. Já no universo NoSQL, uma característica bem legal e que é um ponto positivo bacana é que eu consigo armazenar esses dados de forma desnormalizada dentro de um documento, por exemplo, que é o registro que a gente utiliza, por exemplo, no banco de dados MongoDB, tá? Mas tem uma outra característica que ela ainda é mais interessante, que é a escalabilidade, tá? Os bancos de dados NoSQL, eles têm uma vertente, um viés muito grande para proporcionar escalabilidade, ou seja, se você tem um volume de dados absurdo, com muitas operações de escrita, tá? E teria problemas de aplicar esse cenário num banco de dados relacional, então a gente já tem como ponto positivo os bancos de dados NoSQL, ok? Então, um pouquinho dessa briga aqui, dessa divisão, banco de dados relacional, ponto positivo, controle transacional. Ponto negativo, a influência ruim de desempenho que tem um dado consistente para que a gente possa proporcionar o controle transacional. Isso vai gerar um problema de desempenho, né? Porque o banco de dados ele vai ter que gerenciar tudo isso, né? Foi o que a gente já conversou, inclusive, em um dos nossos outros vídeos, tá? Então, relacional, ponto positivo, controle transacional, ponto negativo, escalabilidade. Existem restrições em relação à escalabilidade. Já o NoSQL, ponto positivo, a questão da escalabilidade, ele vai muito bem quando eu tenho várias máquinas, o desempenho ele tende a crescer de forma ali quase linear, quanto mais servidores e recursos computacionais você disponibiliza, vai ter um melhor desempenho, mas como contrapartida, ele já não oferece a questão do controle transacional de forma rígida, e é uma das características mais valiosas do banco de dados relacional, tá bom? Então, isso foi só um vídeo bem rápido para a gente ter um refresh, né, de todas essas características, pegando aí alguns dos principais pontos fortes e práticos, né, de cada uma dessas duas abordagens, do banco relacional e do banco NoSQL, pessoal. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.